Meus amigos, que vergonha. 3-0 pro Atlético Paranaense. O Flamengo conseguiu mais esse vexame. Um colecionador de vexames aí com o técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo parece que não consegue se encaixar quando tem data FIFA. Meus amigos, e agora o que esperar para a final da Copa do Brasil? Uma vergonha esse Flamengo. Vamos analisar a imprensa esportiva. Vamos ver o que os comentaristas falaram sobre essa derrota. Mas, meu amigo, não dá mais pro Sampaoli. Chega, já não dá mais. Torcedor já não aguenta mais. E não é só o Sampaoli, não. Muitos jogadores do Flamengo já não tem condição de vestir mais a camisa do Flamengo. Vamos analisar a crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. De uma data FIFA anterior e foi pegar o Red Bull Bragantino em Bragança, tomou um vareio. Foi. Né? Então, sim, o São Paulo sai da data FIFA, do jeito que vai, o torcedor em outubro já vai pirar, porque ele fala assim, o que esperar da data FIFA? Lá na data FIFA anterior, chega lá, né, Cássio? Ficou nítido que ele forçou demais fisicamente os caras não conseguiam andar em campo. Né? Ainda mais um treinador com a qualidade de São Paulo, ele não pode errar nisso. Ele não pode errar. Olha lá, Paulo, quando o Flamengo tem paradas um pouco maiores para treinar a sua equipe, olha o que tem acontecido nos jogos seguintes. Olha lá. O número de dias, vitória, né? O número de dias foi o Botafogo. E a vitória contra o Foi Botafogo. uma mobilização num clássico. Você tira o clássico, isso chama atenção, porque isso leva para uma série de distorções. Muita gente pode achar, é melhor não treinar, é melhor não descansar. E o São Paulo, naquele jogo do Bragantino, errou feio na mão. E agora, mais 11 dias, data FIFA, claro, alguns jogadores fora, mas alguns jogadores contundidos também, mas foi um time assim que você olhou para dentro de campo, não é que tenta entender e não consegue, ele não flui. Então é o Davi Luiz um pouquinho mais adiantado no meio de campo, tentando abrir o Wesley e Cebolinha pelos lados, juntando Pedro e Gabigol, com Vitor Hugo e Gerson na articulação. Em tese, você pode falar, poxa, não é uma loucura, mas não jogou. Aliás, bom, boa noite, Calçade, boa noite, companheiros, boa noite, Paulo. Então, é engraçado porque, primeiro que a gente pode até, o mais mal-humorado pode olhar para os dois jogos e dizer, poxa, os finalistas da Copa do Brasil estão tentando jogar o favoritismo para o outro lado, né? Entrar nessa decisão sem favoritismo. Só que eu acho que existe de fato uma diferença muito grande entre o que tem acontecido com o Flamengo e o que tem acontecido com o São Paulo. De maneira geral, é óbvio que a temporada do São Paulo ela é superior pela expectativa, pelo que o São Paulo precisava recuperar. É uma campanha fraca também no Campeonato Brasileiro, é bom que se diga. O São Paulo tem mais derrotas do que vitórias hoje no Campeonato Brasileiro. Principalmente fora de casa. Principalmente fora de casa e por isso, enfim, a gente vai discutir o jogo de domingo, o favoritismo e tudo mais. Agora, eu acho que de maneira geral foi o São Paulo que teve uma evolução, que teve uma sequência de jogos atuando num bom nível, sim, e que talvez desperte mais confiança no seu torcedor diante de um Flamengo que é uma enorme decepção pelo potencial que tem. Diante de um Flamengo que claramente vai viver da esperança de ter um dos lampejos que teve nessa temporada. Lampejos que teve contra o Fluminense, lampejo que teve contra o Grêmio, quer dizer, vai precisar de uma atuação daquelas e, claro, da qualidade técnica dos seus principais jogadores, e nem esses vivem um grande momento, para conseguir vencer a final da Copa do Brasil. Agora pode ficar 15 pontos de distância do líder do Campeonato Brasileiro, dependendo do que o Botafogo fizer. Então, de fato, cada vez mais está claro que a final da Copa do Brasil é tudo na vida do Flamengo, é tudo na vida do São Paulo. O peso dessa final se tornou enorme pelo que os times não conseguiram fazer nas outras competições. Mas olhando para as expectativas dos dois times no início da temporada e olhando especificamente para os jogos de hoje, as derrotas de hoje, que é do São Paulo, acho que é mais normal, fora de casa, contra o Inter, do jeito que foi, é mais normal do que esses 3-0 do Flamengo. Então, olhando para essas coisas, para a expectativa no início da temporada e para os jogos de hoje, é claro que a situação do Flamengo é pior, é uma situação de crise. A gente pode usar essa palavra. Para o São Paulo, não me parece que possamos usá-la.
A expressão crise hoje, nesse momento, e em alguns outros momentos também, mas hoje especificamente, Vitor Birner, escancarada pelas escolhas do técnico Jorge Sampaoli, que não funcionaram, e hoje é inegável que essa derrota por 3-0 teve a assinatura do Sampaoli. Concordo contigo, Paulo. Boa noite. Boa noite, Jean, professor Calçade, Pedro. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Mesmo assim, eu não sou capaz de afirmar que o Flamengo tem menos chance que o São Paulo de ganhar a Copa do Brasil. Porque há uma diferença. O São Paulo é um time organizado. É um time organizado. Mas o São Paulo não pode jogar um grande futebol consequentemente e consistentemente por várias rodadas, porque o São Paulo é um time mais limitado tecnicamente que o Flamengo. E o Flamengo pode achar pelo menos um grande jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. O que acontece, essa para mim é a grande questão da gestão e da temporada que você acabou de citar. O São Paulo não chega em crise, porque como disse o Jean, para o São Paulo terminar a temporada com o título de Copa do Brasil, se as dívidas não aumentarem, se elas diminuírem, porque essa é uma questão muito séria da gestão do São Paulo, a temporada terminará de maneira positiva, porque o São Paulo vem sofrendo com problemas de gestão há muito tempo, não é dessa gestão, de outras gestões que atrapalharam bastante o São Paulo. O São Paulo não tem a capacidade de investimento enorme, o São Paulo não consegue montar um time à altura do que teve em boa parte da sua história, em quase todas as décadas, com exceção na década em que construiu o Morumbi. Enquanto o Flamengo é um time que iniciou a temporada pensando em ganhar tudo ou quase tudo. E sobrou para o Flamengo o segundo torneio em importância no país. Pouco para esse elenco, que chega, afinal, completamente perdido. Ao contrário do São Paulo, que é um time bem treinado e organizado, o Flamengo, eu não sei qual é o time, eu não sei quem joga, eu não sei o sistema, e tudo isso seria muito bom se tivesse vários sistemas, vários modelos de jogo, várias possibilidades de uso do seu excelente elenco para confundir o adversário. Na verdade, quando o Flamengo for a campo nas finais da Copa do Brasil, mais especificamente no jogo de domingo, do primeiro jogo, nenhum flamenguista, dos jogadores, diretoria, até o seu treinador, tem ideia do que esperar. Eles podem esperar o que quiserem, podem esperar um jogo à altura dos atletas de alto nível que o time tem. Podem esperar um jogo como o de hoje, um jogo como foi contra o Olímpia, um jogo como alguns da primeira fase da Libertadores, os vários jogos ruins que o melhor elenco do continente com sobra tem feito em momentos importantes da temporada. Então, o jogo de hoje do Flamengo, para mim, ele simplesmente é mais um. Essa é a grande questão. Mas hoje foi caprichado, hein? Então, ao contrário. Se você fizer uma comparação, por exemplo... E assim, às vésperas, faltam 4 dias para o jogo. Mas você sabe que eu acho que, sobre as vésperas, Paulo, não fosse o Flamengo, não fosse esse Flamengo, cujos jogadores são tão criticados por sua postura dentro de campo, porque acho que não se discute. As escolhas do Sampaoli, de fato, dessa vez, não existe possibilidade de defesa. Quer dizer, o cara compra o Alan, disse que não estava poupando para a final da Copa do Brasil e, de repente, pinta com o Davi Luiz ali jogando como volante. Thiago Maia na lateral esquerda. O Thiago Maia na lateral esquerda, sendo que ele poderia colocar o Léo Pereira por ali. Então, acho que, assim, essas coisas não se discutem. Mas a questão da postura, eu acho até que se não fosse esse Flamengo, com o histórico que esse Flamengo tem, você poderia olhar para esse time, para esse jogo e dizer... olhando para domingo. Cara, tem uma final de Copa do Brasil no domingo e essa final vale tudo pro Flamengo, essa final vale tudo pro São Paulo. Então, essa questão de comportamento, essa questão da postura, ela poderia ser amenizada se não acontecesse o tempo todo com esse Flamengo. Perfeito. Porque com esse Flamengo, com esses jogadores, e por isso que, por mais que hoje o São Paulo tenha muita responsabilidade, não pode ficar só nas costas dele, porque isso que tem acontecido com o Flamengo e que aconteceu hoje,
esse problema comportamental, praticamente, ele acontece o tempo todo. É esse o padrão do Flamengo. O padrão Mas você do fala Flamengo... comportamental, você acha que está faltando algo dos jogadores? Eu acho, cara, assim, a gente olha para os... não existe nem mesmo uma revolta, um inconformismo com o que se passa dentro de campo. É uma coisa... E eu não gosto muito disso, sabe, Birner? Eu em geral, eu não gosto dessa coisa de que não tá correndo, não tá... Mas assim, é um conformismo com o que acontece dentro de campo. É um time que muitas vezes a gente vê em jogos gigantes com uma atmosfera absurda, como foi a atmosfera de Assunção contra o Olímpia, que você parece que os caras estão ali, ou acreditam, muito se usou o termo, eles acreditam que podem ganhar o jogo a qualquer momento. Hoje eu já não acho mais que é isso. Isso já pode ter acontecido lá atrás. Eu acho mas que não é mais de isso. 2023. Porque eu acho que eles estão irritados com o fato de eles não conseguirem jogar. Porque hoje, a impressão que eu tinha, a gente comentava na redação... Em alguns momentos eu concordo Eu vou dar um exemplo contigo. do Gabigol, por exemplo. Assim, O cara que corre errado se irrita no campo. se irrita. O Gabigol, por exemplo, quando ele volta a marcar, ele volta atrasado, ele volta correndo pelo lugar errado, ou seja, está completamente perdido, como vários jogadores do Flamengo estão. O sistema de marcação, já te passando a bola, Pedro, do Flamengo, para mim, não vou exagerar. O que a gente viu hoje, se você pegar numa festa de final de semana, um jogo de casados e solteiros que se juntaram hoje, não vai ter muita diferença. Porque hoje A transição do terceiro... era terra de ninguém o time do Flamengo. Ninguém sabia o que fazer. Aquela bola que sobra na segunda trave, mas, no Paulo, ataque do Flamengo, e o Gabigol é marcado pelo Mas Léo eu- Pereira ou eu vice-versa, os dois entenderia- sobem, se trombam. Eu entenderia isso, Paulo, se fosse uma questão de estamos trabalhando muito e a coisa não está acontecendo. Aí eu estou incomodado. Eu até entenderia, mas é o que o Jean falou, vira uma rotina, porque vamos tentar imaginar, o Vitor falou, a gente não sabe o que pode acontecer no fim de semana. Se pode ser aquela atuação fora da curva, como o Calçado disse naquele último linha, ou se é a regra da má atuação. Só que sempre tinha algum fato ali que poderia explicar tal mobilização. O clássico contra o Botafogo, o líder do campeonato e festa de Gabigol e questionado se São Paulo tem que sair ou não, todo mundo desacreditando no Flamengo. Vamos nos provar fora de casa. O Fluminense é todo mundo badalando o time do Diniz. Vamos nos provar contra o rival. O bom jogo contra o Grêmio ainda, todo mundo falando de São Paulo e do ambiente. Vamos nos provar. Eu achei que ela ia crescer. Hoje é muito curto. De hoje para domingo é muito curto. Foi recepcionado com problema em Cariacica, deve ser recepcionado com problema no Rio. O resultado que se leve, acho que impacta, assim, para o ambiente, é problemático. Então não tem mais aquela... Eu não consigo ver, não, mas agora vamos nos fechar e nos mobilizar. O recorte que tem é uma atuação ruim, um protesto Pode amanhã, dar certo um jogo ou não. domingo. Não tem nem tempo para essa mobilização do tipo, o que a gente vai lutar contra. E aí, só para te passar, Calça, eu tô com o Jean. A gente poderia virar esse debruçado que a gente já veio aqui, eu acho que o ano inteiro. Hoje faltou intensidade, pegada, também. Hoje faltou um gesto técnico tá melhor, faltando o ano inteiro. também. Hoje faltou uma organização, porque tinha vontade, uma bagunça. Faltou tudo. Não faltou tinha tudo. o Thiago Maia pela esquerda, Tem não passa. faltado tudo. O Wesley não passava, o Gabriel não associava, o corredor central não tinha, a transição defensiva não existe, o Davi não protege, nem sai jogando. Falta tudo. Aí eu falo, o que me leva a crer que até domingo Não é um time. vem uma mobilização São aí jogadores até de domingo? É isso que eu acho complicado. Eu Não acho fala, estranho Calça. aí, se eu pedir para cada um, fala um time que é adversário do Flamengo aqui no Brasil. Pode escolher qualquer um. Individualmente? Não, um time. Você fala um nome, uma equipe. Mas adversário... Vai, Palmeiras, vou falar. Pronto, bom, demorou. A gente não tá entendendo o que Quando você o tá... Palmeiras joga mal, você vai discutir isso dentro do campo ou fora do campo? O Flamengo você vai sempre fora do campo. Ah, não sei se eles gostaram, não sei se o São Paulo está sim. incomodando. Não, mas isso é- Ah, mas eles não estão correndo porque tem alguma outra coisa. O Flamengo, o tempo todo você sai do campo para debater o Flamengo. Pega o São Paulo, adversário domingo. São Paulo não joga bem, você fica dentro do campo. Você não vai para fora. Ah, estão de sacanagem com o Dorival. Ah, não gostaram da escalação do Dorival. Ah, no Flamengo você vai para fora do campo. Nos outros você fica dentro de campo. Então sempre E faz tem tempo, algo, né? tem, Faz tempo, é algo externo no Flamengo que vem. Qual é o humor dos jogadores hoje? O que eles? Porque é o seguinte, a escalação do São Paulo hoje, muita gente pode contestar. Claro, não deu certo, então é muito fácil dizer que está tudo errado. Para mim são os comportamentos que não funcionam, não a escalação. O comportamento é o que vai determinar se está funcionando ou não, óbvio. Mas, por exemplo, você tem o Wesley aberto. Qual era a ideia com a bola? O Wesley aberto aqui, na direita. Cebolinha na esquerda. Se não fosse o Cebolinha, se tivesse o Bruno Henrique, poderia ser o Bruno no movimento para dentro. Tal. Pô, Gabigol e Pedro. O Gabigol vinha e ficava por dentro também. Então, você tem Gabigol e Pedro, dois caras nas beiradas,
Poxa, chegando Vitor Hugo e Gerson. Pô, não tá uma loucura isso aí. Tem uma estrutura. Não, tem uma lógica. Que não é estranha. Você fala assim, poxa, ele foi para a data FIFA e ele inventou tudo. Claro, Davi Luiz tem jogado como volante quantas vezes? Mas aí é estranho. Você tem o Alan no banco de reservas. O Thiago fazendo um papel do lado esquerdo, eu acho que ainda é menos. aceitável. Exato. Para mim, o grande problema. O Davi mas porque só você deu tem o errado. Alan que você foi contratar Exato. no meio da temporada. Aí você vai para fora do campo. É porque eu acho, gente... Até levando o treinador para essa conversa. Se houvesse má vontade dos jogadores, do jeito que é a direção do Flamengo, ela teria mexido no treinador antes da data FIFA. Então, mas o Quer dizer, nós não teríamos problema. Mas bateu na trave, né? E aí virou uma questão pessoal fora de campo. O presidente queria segurar e o resto queria tirar. Volta pro fora de aí campo. veio a vitória. Vocês acreditam que é possível, de repente, uma demissão hoje? Não. Sim, porque nós Quer dizer, conhecemos, acredita, mas a gente não duvida. conhecemos o futebol brasileiro e, de forma geral, o futebol, né? Se você perguntar se é impossível, eu digo não. Só para possível... Só para citar um exemplo recente, a seleção da Alemanha, que levou de 4 do Japão, demite o técnico no dia seguinte, 2 dias depois vence a França, né? Então, assim, essas coisas acontecem no futebol. É aquela coisa dos jogadores que não estão fechados com o treinador. Também. Pois é. Eu envolvo o jogo da Alemanha. Então, assim, vocês acham possível acontecer? Você está perguntando um negócio que no mundo do futebol, ainda mais no totalmente mundo do Flamengo, você não pode bater na mesa e falar assim, fica tranquilo que isso não acontece. Mas aí, a decisão ela é difícil pelo seguinte, você mantém e perde a Copa do Brasil, você não agiu. Você age e não ganha a Copa do Brasil, você também leva a culpa por isso. Então, na cabeça de quem toma a decisão, porque tem que ter um pai nessa decisão. Quem é o pai? Foi o presidente, foi no colegiado, conselhinho e tal, mas tem que ter o pai ali. Quem foi? Conselhinho. E eles vão assumir isso. Nunca tem pai no Flamengo. Ou deixa na mão do... Não tem pai. Deixa na mão do São Paulo. Tem muito filho feio. Uma contratação tem 5 na mesa, né? A contratação tem sempre essa camisa, você dá camisa pro cara. Acho que assim, é impressionante o quanto... Quando o Calçade fala sempre, e acho que é uma belíssima observação, essa questão de que... Muito obrigado. Não, é verdade, Calçade. Porque Grande assim, professor sempre fora de... É sempre fora. É muito fora. Sempre fora. É muito fora de campo, assim. Para não dizer que é sempre, é muito fora de campo. Sempre. E é fora e eles não gostam de ser envolvidos. Os cartolas. É fora dos outros. Não, assim, não é pega evidente que o principal problema ali é a gestão do futebol. Tá? Isso, para mim, é evidente. Porque todos os demais... Não é possível que de todos esses técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos tempos, depois do Jorge Jesus, nenhum tenha qualidade, bom bastante. nenhum seja suficientemente bom para jogar com esses jogadores. Não é possível que essa questão comportamental que a gente diz... E aí, só para deixar claro, tá, Birner? Eu não estou falando de má vontade necessariamente. Pode ser má vontade de um, pode ser questão física de outro, pode ser... Tá se desgastando demais, correndo errado, como você falou. Mas o problema é, sempre aparece isso. E se tem uma questão comportamental o tempo todo, é também um problema dos dirigentes, é também um problema da gestão do futebol. Concordo. Então, no fim das coisas, a única coisa que essa gestão do Flamengo faz de competente é gastar o dinheiro. E mesmo assim, você pode até discutir o porquê que todos esses caras que chegam... Porque eu não discuto, vou pegar um exemplo. Eu não discuto a contratação do Cebolinha. Assim, na hora que o Cebolinha foi contratado, eu falei, esse cara é uma grande contratação. Eu acho que eles fazem dinheiro muito bem. Por que tanta gente não dá certo no Flamengo, entendeu? A ideia não é ruim. O Alan não vai. O Alan é ótima contratação. Luiz Araújo tá contundido. Ótima contratação. O Palmeiras, se pudesse, ele queria ter o Alan. Agora, esse gol que a gente acabou de ver de fora da área, assim, o Flamengo é engraçado, né? O Flamengo perde a bola, né? Isso, na verdade, quase em todos os lances mostrados até agora, isso aconteceu. O Atlético recupera, ganha uma dividida, recupera. A velocidade do Atlético é um motor turbo contra um que está engasgando. A volta do Flamengo, a partir do momento que você perdeu a bola, você sabe que pode tomar o gol. Então você tem que ter uma ação, você tem que ser intenso para recuperar a bola e não tomar o gol. E a volta é lenta, você olha assim, só vê jogadores de azul. Então, Ou os de azul, que no caso o Atlético hoje,
Em menor quantidade, mas muito mais. Ó, assim, ó, até buscando informações, nesse momento, em Cariacica, o Gabigol concede entrevista, e, assim, nos moldes de entrevista coletiva. É isso daí, nação. É isso daí. E um detalhe importante é o seguinte: eu até respeito os torcedores que são mais otimistas, mas essa Copa do Brasil tá praticamente nas mãos do São Paulo. Do jeito que jogou hoje, tomando de 3-0 pro time misto aí do Atlético Paranaense, meus amigos. E um detalhe importante: o Flamengo vai lutar para brigar por uma vaga no G4. Ou melhor, nem no G4, uma vaga na Libertadores da América. Porque do jeito que tá, vai suar para poder ter uma vaga na Libertadores no ano que vem. É isso que nós temos que entender e cair na real. Porque do jeito que nós vimos hoje o Flamengo jogar, depois de tanto tempo parado, treinando, se preparando para a volta do Brasileirão jogar dessa maneira, meu amigo, uma vergonha. Escreva nos comentários, deixa a sua opinião, o que você achou de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo.